Vamos ver como combinar diferentes elementos gráficos para termos uma visão mais clara da complexidade da distribuição dos nossos dados e, assim, a gente poder construir caminhos analíticos que sejam mais aprofundados, que nos deem respostas mais seguras a partir das informações que podemos extrair dos dados. Usualmente, quando se começa uma análise, as pessoas geralmente transformam os dados em gráficos de barra, gráficos de linha, de pizza ou setores, e muitas vezes esses gráficos não são suficientes para que a gente possa levantar as questões necessárias para a análise propriamente dos dados. E há um problema também quando se começa a análise com os gráficos de barra ou gráficos de linha já para esse tipo de análise exploratória inicial, né? Há um problema que é o reforço a uma dicotomização dos dados que faz com que a gente caia no viés de confirmação, a gente perca a dimensão da profundidade, da complexidade das relações que estamos trabalhando, principalmente quando trabalhamos sobre questões sociais, questões econômicas, questões políticas, como os indicadores sociais e indicadores de qualidade de vida. Então vamos ver um exemplo aqui de como a gente constrói um gráfico de barras, depois os gráficos que nós estamos tratando aqui como os gráficos básicos para analisar a distribuição dos dados, gráfico de violino, gráfico box plot. Vamos ver um novo tipo de gráfico aqui, o gráfico jitter, que é um gráfico de pontos. E vamos depois combinar tudo isso para a gente ver a importância, a diferença que é começar uma análise exploratória com a distribuição dos dados e não apenas com a comparação, que é o que o gráfico de barras e o gráfico de pizza pode nos dar. O gráfico de linha, ele nos dá uma informação temporal, vai ser muito importante para a gente analisar as séries históricas, mas normalmente quando as pessoas estão comparando as variáveis e os casos, a tendência é começar com os gráficos de barra. Vamos dar uma olhada, vamos construir um gráfico de barras aqui, usando o ggplot. É necessário antes carregar, então, a biblioteca Tidyverse ou a própria biblioteca ggplot. É sempre melhor carregar Tidyverse, porque todos os pacotes que compõem o universo Tidy já são carregados, de Plyer e todos os demais pacotes. Vamos, então, vamos fazer esse estudo com a tabela que já havíamos criado, juntando os dados dos indicadores sociais criados pelo IPEA, pelo PNUD, pela Fundação João Pinheiro, a partir dos censos, que está aqui em C1, né, que é os dados do censo, unificados, né, com os dados de registro, também preparado pelo pessoal do IPEA, PNUD, a Fundação João Pinheiro, e aqui, no caso, extraímos os dados do IDEB, no C1 nós temos os dados do DHM, IDHE, IDH longevidade, DH renda e outras informações que criamos. Esses dados contêm o dicionário, né, os metadados incorporados nele, e estamos dizendo que é uma tabela, então o nome ele procura ser expressivo aqui. Vamos pegar então essa nossa tabela, vamos definir aqui como o nosso valor X, o eixo X, né? Então, o eixo X aqui vai ser classe ADM, classe IDM, IDMH, né? A classe do Índice de Desenvolvimento Municipal, criado por essa equipe, né, do IPEP, PNUD e da Fundação João Pinheiro, e nós havíamos construído essa variável a partir do IDHM, que é uma variável numérica, como uma variável categórica, seguindo o padrão de classificação da ONU, né, em IDHM muito baixo, baixo, médio, alto e muito alto. Então, no valor X, aqui no eixo X, nós colocamos a classe IDHM e vamos preencher as nossas colunas, o fio aqui, para preencher com a variável urbana e rural, que tem os casos dos municípios que têm
50% ou mais da população como urbano e menos 50% da população urbana estamos chamando de rural. O elemento aqui estético, né, AES, as pessoas às vezes confundem um pouco. Por que esses elementos ele é chamado de elemento estético, né? AES do inglês, né, estético. Porque na concepção do Hadley Wickham, que criou o ggplot baseado na ideia da gramática dos gráficos, né, os elementos que compõem o gráfico, nós temos aqui o fundo, nós temos os eixos, né, nós temos as legendas no gráfico, e os elementos visuais, estéticos, que vão ser combinados com os dados para nos dar informação, são os valores que nós vamos colocar aqui no eixo X, o valor que nós vamos colocar no eixo Y, o tipo de elemento nós vamos colocar aqui, um ponto, né, uma barra, um traço para combinar na linha. Então nós temos o tipo de elemento, nós temos o posicionamento desse elemento no eixo X e no eixo Y, o tamanho desse elemento, o size, o tamanho do elemento, a cor do elemento que nós vamos colocar, e o preenchimento do elemento, no caso ele ter alguma área. Então, nós vamos utilizar, por exemplo, fill, né, para preencher com alguma cor a área de algum elemento. E color, o elemento color, pode ser escrito na forma americana ou inglesa, né, color, vai preencher ou o contorno dos elementos que têm área, ou o ponto. Então vamos usar sempre fill para colorir os elementos que têm área, como no caso aqui as nossas barras, e color para colorir o ponto e linha, né? Então nós vamos usar color para ponto e linha e fill para colorirmos as áreas. Então, estético, porque são nesse campo, nessa função que nós vamos definir os principais elementos que vão dar a informação visual do nosso gráfico. Que o posicionamento dos valores no eixo X e Y, nós estamos dizendo aqui que o eixo X, o posicionamento vai ser dado pela classe DHM, né? O eixo Y vai ser a contagem, né, a frequência desses valores, e o preenchimento estético, né, desse nosso campo de barras vai ser dado pela variável rural e urbana. Bom, depois nós vamos colocar um outro elemento do ggplot, que é a geometria que nós vamos trabalhar aqui. Então, os elementos estéticos, posicionamento do X, né, e o preenchimento, né, nós estabelecemos aqui. Então, sempre no ggplot, começamos com os dados, a fonte de dados, depois os elementos estéticos, que é o eixo X e Y, basicamente. É o que valores você vai colocar no eixo X e Y. Depois, o tipo de geometria, que vai definir o tipo de gráfico padrão. A geometria tem vários gráficos no ggplot padrão, gráfico de barra, gráfico histograma, o gráfico violino, o gráfico de linhas, né? E tem os pontos, né, para você compor o seu próprio gráfico, caso queira inventar um gráfico novo. Aqui, no caso, vamos usar o gráfico de barras. Então, a geometria do gráfico que nós vamos utilizar vai ser o gráfico de barras. Nós estamos vendo aqui que a geometria do gráfico de barras, né? Então, o que nós temos aqui? A contagem de quantos municípios no Y, count aqui, contagem de quantos municípios nós temos com IDHM muito baixo, IDHM baixo, IDHM médio, IDHM alto, IDHM muito alto. E o preenchimento das cores aqui foi dado pela variável rural e urbano. Então, ele me dá um gráfico de barras compostos, poderíamos colocar opcional ao lado, enfim, tem algumas opções ali do gráfico de barras, mas deixamos esse aqui que é o padrão para poder facilitar a visualização. Então, nós temos aqui urbano e rural, então a gente consegue ver que o rural, né, nós temos municípios muito baixos, né? Nós temos menos municípios rural do que urbano, nós temos embaixo, nós temos aqui proporcionalmente mais municípios rurais do que urbanos, e no médio nós temos mais municípios urbanos que rurais, no alto muito mais municípios urbanos do que rurais, e no muito alto nenhum município
rural. Então, o que o gráfico de barras nos permite fazer, né, vamos acrescentar agora o tema do nosso gráfico aqui, né? A escala, né, nós colocamos aqui a escala, a direção da escala, é um valor automático, né, que quando a gente vai utilizar o esquice, ele próprio coloca, né, que a escala aqui, então, vem do claro, né, do rosa para o verde, e a gente poderia inverter isso aqui, invertendo a direção da escala, né, de preenchimento, né. Vamos colocar o nosso tema mínimo, então ele tira o fundo cinza, né, para deixar a visualização mais contrastante. As linhas de apoio aqui ficam bem fracas, a gente consegue ver, mas elas não se sobrepõem ao gráfico, facilitando a visualização do gráfico. O tema mínimo, então, ele é pensado para favorecer os elementos estéticos, ou seja, são os elementos informativos, elementos que contêm de fato os valores dos dados. Os demais elementos são elementos auxiliares aqui. Então, o que vai no estético são os dados principais do nosso gráfico. Então, a gente consegue ver, então, que os municípios urbanos, eles têm uma prevalência aqui em termos de valores, né, médio, alto e muito alto, né, do IDHM, e os municípios rurais têm um valor menor. Então, o gráfico de barras, ele serve para a gente fazer uma comparação, então, entre valores categóricos. Nós temos duas variáveis categóricas, urbano e rural, né? Essa variável tem duas categorias, urbano e rural, e a variável classe DHM, ela tem 5 categorias, baixo, muito baixo, alto e muito alto. A variável IDHM, que originalmente, né, da qual foi construída com o mutate, né, foi construída a função mutate, nós construímos então essa variável aqui categórica, ela é originalmente numérica, então o valor do IDHM vai de 0 até 1, né, pode ser 0.1, 0.22, 0.374, enfim, são valores numéricos. Então, para a gente entender mais claramente a diferença dos valores categóricos, nós podemos contar esses valores, nós podemos contar quantos municípios tem baixo, médio, alto, mas nós não podemos fazer nenhum cálculo a mais do que isso. Os valores numéricos, nós podemos contá-los, como um histograma, por exemplo, mas nós podemos fazer outros cálculos. Por exemplo, podemos achar a média, a mediana, o desvio padrão, ou seja, nós podemos contar esses dados, a frequência deles, nós podemos fazer cálculos também com os números, e daí a possibilidade de análise acaba ficando maior com os dados numéricos, e os dados categóricos também, né, a gente utiliza bastante, mas eles acabam ficando limitados à frequência com que ocorrem, porque são categorias, né? Bom, esse é o nosso gráfico de barras. Bom, os gráficos de barra servem para comparação, assim como o gráfico de pizza serve para comparação entre categorias, embora seja muito usado. Nós estamos vendo aqui como e por que é importante nós começarmos a análise exploratória com os gráficos que nos ajudam a ver a distribuição dos dados. Vamos ver aqui por quê, como construí-lo e por que é importante, que informações a mais nós teremos com os gráficos de distribuição que nos ajudam a ter uma visão dos nossos dados para além dos gráficos de barra ou de gráfico circular, que as pessoas normalmente costumam trabalhar inicialmente com esses gráficos. São importantes, são ferramentas também importantes, como eu já disse, nos ajudam a responder a pergunta sobre qual categoria tem mais peso em relação a outra categoria, uma informação importante, mas no início da análise nós vamos começar com os gráficos de distribuição. Vamos ver um novo tipo de gráfico de distribuição, o gráfico de jitter, que complementa o box plot, complementa o histograma, o gráfico de densidade e o gráfico violino. É um gráfico de pontos, né,
que nos dá uma ideia visual da distribuição dos dados. Vamos construir esse gráfico da mesma maneira, utilizando como os elementos estéticos do nosso ggplot o IDHM, né? Aqui agora nós vamos colocar o Y rural e urbano. No gráfico de barras nós colocamos o valor rural e urbano para preencher como fio, para preencher as cores, né, da nossa variável IDHM, do X. Agora não, vamos colocar rural e urbano como Y. O sinal de mais sempre ele vai acrescentando, então, aqui nas camadas do ggplot, uma camada acima da outra. Então temos o fundo, quando a gente cria o gráfico fundo, os eixos, né? Agora colocamos aqui os elementos estéticos X e Y, então ele colocou agora a geometria gira. A cor brown, né, o marrom, que no caso o marrom avermelhado, seria o marrom, né, e o tamanho do ponto, o tamanho 1. Esse gráfico gira quer dizer tremido, né? É um gráfico de pontos em que o que importa aqui, cada ponto desse ele tem um valor dentro do eixo do IDHM, do eixo X. Então o valor do IDHM 0,5, 0,6, 0,7, e ele pertence a esse grupo aqui, rural, ou ao grupo urbano. A posição vertical do pontinho não quer dizer nada. Ele inicialmente seria um gráfico de pontos, assim, todos eles na mesma linha. Só que ficaria difícil a gente ver a distribuição. Então o gira, ele treme, ele chacoalha aqui ele agita os nossos dados aqui de maneira aleatória na posição vertical, só para dar ideia de volume, porque o que importa, a informação que nós temos aqui, é a informação do eixo X. Né, no eixo Y, uma única informação que nós temos é que esse conjunto aqui pertence ao urbano, esse conjunto pertence ao rural. É um gráfico interessante porque ele nos ajuda a ver a distribuição dos dados de maneira pontual. Então a gente consegue ver que nós temos mais casos, já tínhamos visto um gráfico de barras, né? Também a mesma informação, nós temos mais casos urbanos do que rural, os pontinhos aqui são mais refeitos, né? E a gente consegue ver que os pontos eles se concentram, né, mais, né, nessa faixa aqui no rural, e vão nessa faixa aqui se concentrando mais ainda na faixa de 7 a 8 no urbano, né? Vai ficando mais raro aqui os pontinhos no rural sobre o urbano. Vamos acrescentar o tema mínimo também para tirar o fundo, né, e ficar então visualmente parecido com o outro gráfico, né, eliminando o fundo cinza para facilitar o contraste do ponto. Então o gráfico de gira ele é uma ferramenta também importante para a gente ver a distribuição dos dados. Nós vamos combinar esses dados todos aqui para ver como utilizar esses recursos visuais. Vamos ver o gráfico violino. Vamos ver o gráfico violino como uma forma de distribuição dos nossos dados aqui, complementando a informação que nós havíamos ali no gráfico do tipo gira. Então, os elementos estéticos IDHM e Y, no X, IDHM, Y, urbano e rural, né, da mesma forma. Vamos então usar agora a geometria violino, né, que é uma geometria pré-construída aqui do ggplot, então que nos dá o gráfico de violino. Vamos colocar o tema mínimo para tirar o fundo. Então o gráfico de violino ele combina as informações do histograma, né, e que nos dá então o desenho da curva da distribuição dos nossos dados. Aqui a gente vê no urbano uma curva, né, bimodal, um grupo, né, um grupo mais com IDHM em torno de 7 ou mais, um grupo em torno de 6, e o rural com o grupo contrário, um grupo maior, aqui entre 6 e
5, né, e meio e 6, e depois um outro grupo entre 7 e 8, né? Sendo que esse aqui é o grupo maior e aqui é o grupo maior. E nós temos, né, a distribuição vai lá de quase 4 até 8, e aqui de um pouco mais de 5 até 8. Então, o gráfico violino, a gente vai colocar os elementos básicos aqui do nosso gráfico, né? Então, os elementos estéticos, dentro da geometria violino, o ajuste, né? Um ajuste padrão para ele se ajustar, né? Aqui dentro do gráfico, a escala dada pela área, né? A cor, essa cor alaranjada, né? Escolhido, né? Para dar um contraste, escolhi essa cor. Ela está representada no formato da internet, HTML, né? Então é um formato que começa com o jogo da velha, né? Depois vem com 6 combinações de letras e caracteres, indo de 0000, que é o preto, até FFFFF, que é o branco, e aí nós temos no meio as variações. Nós podemos ter, então, as cores em RGB, podemos ter a cor em HTML, podemos ter a cor com algumas variáveis, por exemplo, prontas, por exemplo, orange, red, que são black, são os nomes das cores em inglês. Então, o ggplot entende essas diferenças, né? A gente pode colocar as cores, né? Alpha 06, né? Estamos colocando aqui um fundinho para ele ficar transparente, porque depois nós vamos combinar esses gráficos, e o tema mínimo. Então, o violino, ele tem a mesma informação de distribuição que nós vimos do gráfico de gira, mas ele nos dá aqui bem claramente a curva e os pontos de concentração e a extensão, né, dos nossos dados aqui. Informação a mais. Vamos ver agora, então, o gráfico Boxplot, criado por John Tukey, que é o gráfico básico inicial da análise de exploração visual de dados, que nos coloca os 5 números, né? A mediana, o primeiro quartil, o terceiro quartil, e os extremos, né, dos dados, para a gente poder detectar os outliers, os valores que estão fora, né, os pontos fora da curva do nossa série de dados. Vamos lá, então, também começar com o ggplot. Vamos colocar o IDHM no X e o urbano no rural no Y, mais uma camada, e aí o Geom Boxplot. Vamos preencher aqui com NA, que é os valores ausentes, né? Não atribuído, NA no R quer dizer isso, né? A cor preta aqui para a caixinha, né? Quando a gente coloca color, nós estamos falando então das linhas, né, do contorno. Quando a gente coloca fill, como nós colocamos, a gente está falando do preenchimento da caixa. A largura da linha, 1 ponto, né? E os outliers, eles vão ser marcados, a cor dos outliers marcados para red, para vermelho, né? Então a cor ela pode ser feita com o hexadecimal, né, da cor HTML, pode ser indicado como a cor como RGB. Há outras formas também, né, de colocarmos as cores. Podemos colocar o hexadecimal, ou podemos colocar como, por exemplo, RGB, né? RGB seria Red, Green and Blue, né? Seria uma combinação desses valores, né, para poder dar o valor vermelho, né? Seria 0, 1, 0. Então, o Red 1, né, a ausência de green e a ausência de blue. Ou a gente escreve red, ou coloca, então, também, entre aspas, o código hexadecimal, né? Não me lembro do código do vermelho, mas, por exemplo, se fosse branco, seria FFFFF, 6 Fs. Se fosse preto, 000, e assim a variação vai no meio, tabelas, né, que a gente pode
buscar essas coisas. Bom, e o tamanho, né, do nosso ponto aqui, um tamanho 4, né? Essas informações todas a gente pode conhecer, se tiver dúvida, buscando a ajuda, né, da função com uma interrogação antes, no console ou no script, e vai abrir o help do R, muito bem documentado, com todas as opções, explicando e com exemplo cada um desses parâmetros e todos os parâmetros que existem na função, em todas as funções do R. Então, o boxplot ele nos dá essas informações, ele nos dá a mediana, o primeiro quartil, o terceiro quartil, os valores extremos aqui, os outliers, valores que estão além de 1,5 vezes o intervalo interquartil, que é esse aqui, a diferença do terceiro quartil e o primeiro quartil. O que são os quartis? Nós estamos dividindo nossos dados em 4 partes, né? Aqui tem 25%, né? Aqui tem 25%, aqui tem 25%, aqui tem 25%. Então eu sei que 50% dos meus dados estão aqui, 50% estão aqui, né? Se eu quiser tirar essa parte aqui, 75% estão daqui até o terceiro quartil, né? Enfim, eu posso saber, dividindo em partes iguais, saber como meus dados estão distribuídos e identificar os valores extremos da minha série de dados. Vamos agora combinar os gráficos jitter, boxplot e violino em um único gráfico. Vamos fazer isso adicionando camadas no nosso gráfico. Então começamos com o ggplot, abrindo os nossos dados, criamos ali então os elementos estéticos com a variável x recebendo os valores de DHM, a variável y, o eixo y com os valores de urbano e rural, e criamos primeiro então o nosso jitter. Então aqui nós estamos com o mais adicionando a camada jitter, geom gira com cor brown, né? E o tamanho 1, como havíamos feito antes. Vamos adicionar mais outra camada e vamos sobrepor sobre o jitter o gráfico violino, né? Que havíamos feito antes, com um alfa de 0,6, ou seja, 60%, que é para dar transparência e a gente poder ver através do gráfico de violino os pontos da distribuição de dados atrás, né? E nós podemos ver então que a curva da distribuição dos dados, né, mostra que nós temos uma maior concentração aqui, mais ainda de dados nessa parte aqui, né? Esse é o pico da concentração, né, da frequência com que ocorrem os dados, e no rural nós temos aqui no urbano e no rural o pico se dá nessa faixa, e esses gráficos dispersos faz um outro grupo aqui no valor acima de 7. Então é uma forma de a gente visualizar aqui a concentração de pontos, a curva que ele vai nos dar, e vamos acrescentar agora o boxplot, né, também com o valor preenchimento vazio, a linha. Então nós temos aqui os valores extremos, né? Nós temos 50% dos dados, 25% dos dados cobrem essa primeira parte, depois mais 25% dos dados até a mediana, né, pouquinho para lá do ponto alto aqui da curva, aqui a mediana um pouquinho para cá do ponto alto da curva, porque essa curva ela é afetada pelos valores extremos, né, pela distribuição dela, que nós temos mais 25% dos casos. Se você contar as bolinhas dentro dessa caixa, né, você vai ver que dá 25% do total, mesma coisa as bolinhas nessa caixa, a bolinha nesse espaço aqui e as bolinhas aqui. Se forem contadas, vão ver que elas representam 25% dos casos. Então, o boxplot nos divide, né, os dados em grupos de 25%, 25%, 25%, 25%, né, tendo a mediana, o primeiro quartil e o terceiro quartil como elementos básicos. E nós podemos saber, então, que 50%, 75% dos casos, 75% dos casos dos municípios rurais estão
com valor 6 ou menos, sendo que nós temos aqui, ao contrário, né, 75% dos casos dos municípios urbanos têm o valor 5,5 ou mais, né? Então, são visões opostas aqui, e o gráfico, a combinação dos gráficos não dá uma visão, então, completa da distribuição de dados. Só para pensar, o histograma, né? Por que o histograma não está aqui? Porque o histograma está representado já a informação que nós teríamos aqui no histograma está representado pelo gráfico de violino, né? Então, o gráfico de violino, ele já contém a informação do histograma e do gráfico de densidade, que é um histograma transformado em um gráfico de probabilidade, né, sobre o valor total, né, nos dando a área aqui da distribuição de valores. Então, o histograma está aqui no nosso violino. Por que precisamos começar a análise exploratória pela distribuição, analisando a distribuição dos dados? Para que a gente possa entender a complexidade da informação que nós temos na mão, e quando a gente for desenhar as hipóteses, o caminho de análise que a gente vai traçar, a gente possa levar em consideração essa complexidade que os dados trazem para a gente, além de poder entender e detectar problema nos dados, podemos identificar as informações anômalas, né, com as quais nós vamos trabalhar. Vamos fazer uma comparação aqui com o gráfico de barras e o gráfico que nós juntamos aqui, que nós compomos com os três gráficos. A gente não precisa analisar sempre fazendo essa composição aqui, né? Pode-se olhar separadamente. A ideia de colocar aqui junto é para que fique fácil a gente entender o porquê desse gráfico, que informação ele tá trazendo. Pode também analisar ele de uma maneira combinada, como está aqui, mas pode ser separado também. A combinação aqui ela tem um caráter mais didático do que operacional, mas pode ser também um recurso para ser utilizado. Vamos ver aqui, com o gráfico rural urbano, nós temos a mesma informação, né, em ambos, né? O IDHM dos municípios urbanos, os municípios urbanos têm um IDHM maior do que os municípios rurais, né? Então, a ideia que a gente olha aqui é que o IDHM, né, ele é maior nos municípios urbanos e ele é menor nos municípios rurais. Bom, o problema é que muitas vezes essa primeira ideia ela pode já tomar um caráter de conclusão definitiva e principalmente de segmentação, impedindo a gente de analisar com profundidade os dados. Então, fica na zona do conforto a ideia. Bom, o IDHM o rural ele é baixo porque os municípios rurais, né, são distantes, enfim, a nossa cabeça vai construindo algumas alternativas porque parece confortável essa ideia de que o IDHM dos municípios rurais ele é mais baixo do que os municípios urbanos. Então, a gente olha esses dados aqui com uma dicotomia, né? Então, nós temos dois casos, né? Rural com IDHM baixo, né? E urbano com IDHM de médio até muito alto. Só que essa informação ela não corresponde à nossa distribuição de dados. Ela é uma simplificação da nossa distribuição de dados. Nós temos que explicar todos esses pontinhos aqui, todos eles, né? Nós temos municípios rurais, sim, que se concentra maior. Nós temos aqui uma mediana, né, entre os municípios rurais e urbanos. Nós temos uma diferença. É uma primeira informação que nós tivemos aqui. Essa informação está presente aqui também. Mas nós temos outras informações aqui, né? Nós temos a informação de que nós temos municípios rurais que têm IDHM alto, nós temos municípios urbanos que têm IDHM baixo,
né? Nós temos que explicar toda essa variação, toda ela, né? Não, é como se a gente estivesse vendo o dado apenas essa parcela aqui, né, em oposição a essa parcela aqui. Essa aqui a gente não vê, né, e essa aqui a gente também não vê. A gente contrasta esses dois aqui. Em caso de políticas públicas, isso é um problema grande, porque a gente acaba traçando metas e proposições que vão afetar a distribuição dos dados dos municípios, afetar como outros municípios outras situações vão interagir, né, com essas políticas, e a gente vai perder exatamente a informação, boa parte da informação, metade da informação que nós temos, no mínimo, né, que diz respeito à variedade aqui dentro. Então nós temos várias coisas para comparar, né? Nós podemos comparar esse grupo de fato com esse grupo, né? Podemos comparar esse grupo de municípios rurais que tem baixo IDHM com os municípios que têm alto IDHM, né? Podemos fazer esse aqui um caminho da pesquisa, podemos comparar, né, esses municípios aqui, né, baixo com baixo, urbano e rural, baixo, médio com médio, alto com alto. Enfim, nós podemos traçar vários caminhos de pesquisa, porque nós estamos vendo a diversidade dos nossos dados. E nós sabemos quanto de cada conjunto, porque nós temos aqui pelo Blogspot, nós sabemos que esse aqui representa 25%, 25%, 25%, 25%. Eu sei como 25%, 25%, 25%, eu sei como comparar esses valores, traçando, então, a minha estratégia de pesquisa. Eu tenho que explicar, então, essa diversidade. A visão dicotomizada nos dificulta, muitas vezes, essa visão da complexidade, não só da diversidade, da complexidade. Eu tenho um formato de distribuição, eu tenho, sim, concentração de municípios de maior IDHM no urbano e menor no rural, mas eu tenho municípios de IDHM alto no rural, eu tenho casos extremos aqui, e aqui nós temos um outro problema com os casos extremos, né? Quando o caso extremo, a primeira coisa, nós temos que ver se não é um erro, no caso aqui não é, porque são os dados do PNUD, do IPEA e da Fundação João Pinheiro, baseados nos dados do censo do Brasil, já revistos, revisados pelo IBGE, e os problemas todos constam das notas técnicas. Então aqui não há os problemas dos censos passados, somos todos explícitos, e como contornar esses problemas. Então não há erro aqui nesses dados, né, que justifiquem os outliers. Os outliers representam, de fato, municípios com uma característica extrema, né, em relação ao padrão daquele grupo. Então, aqui nós temos um problema, que é o muito comum em livros de autoajuda, a metodologia comum dos livros de autoajuda, né? Quando você pega, por exemplo, e entrevista 4, 5, 6 empresários ou empresários de sucesso, e você vê o que tem em comum entre essas pessoas, e as pessoas falam, bom, porque o comum que nós nunca desistimos, nós perseveramos a vida inteira, ótimo, e aí você toma como exemplo, se são pessoas de sucesso, logo o que essas pessoas fizeram serve de padrão para os outros, mas não, porque tem vários outros fatores aqui. Muitas pessoas perseveraram a vida inteira e não deu certo, né? Então, os casos atípicos, os casos não podem servir necessariamente de exemplo, né? Por exemplo, nós tivemos caso no Brasil, né, alguns anos passados, né, no governos anteriores, que um assessor da presidência falava que num estudo que havia casos de municípios bastante pobres, né, com a renda, com o salário dos professores muito baixo, com um IDEB muito alto. Então ele chegou à conclusão de que não era necessário aumentar o salário dos professores, porque nós tínhamos esses casos que mostravam que é possível chegar no IDEB alto. E era um assessor progressista, não era uma pessoa conservadora. Então, enfim, são formas errôneas de ver os dados, né? Então nós temos aqui casos atípicos, eles precisam ser analisados comparando os fatores que fazem
por que esses casos são atípicos? Né? Que fatores existem aqui dentro que fazem com que esses casos são atípicos? E uma outra coisa que os testes estatísticos vão nos ajudar também a ver aqui dentro é se parte dessa distribuição não se dá simplesmente ao acaso. Né? Se nós jogarmos essas bolinhas aqui para o alto e elas caírem no chão, elas vão ter uma distribuição. Né? O que a estatística básica faz é comparar se é o caso que nós temos, o tanto que ele difere de uma distribuição aleatória. Os vários testes aí, então, vão ter a sua forma de fazer isso. Isso porque já lá a grande revolução que nós tivemos no pensamento científico, uma das grandes revoluções do pensamento científico, probabilístico e na estatística, isso já desde lá do século XV, XIV, que vem se construindo, mas lá no século XIX e no século XX isso vai se consolidando, é a ideia de que o acaso é previsível. Né? O acaso, se você jogar pedrinhas no chão e medir a distância que cada pedra tem do centro, elas vão cair, né? Mas vai haver uma distância média, e intuitivamente pensar que é normal a gente achar que nós vamos ter uma média, né? E as pedrinhas elas vão se distribuir com uma curva previsível, né? Sendo que nós vamos ter mais casos próximos à média, né? E alguns casos, né, mais distante da média. Quanto mais distante da média nós tivermos, mais raro vão ficando esses casos. A natureza se distribui, por isso essa curva é chamada de normal, dessa maneira. Há outras distribuições também, como a distribuição de Poisson para eventos raros, enfim. O acaso ele é previsível através das curvas. Então nós podemos ver se essas curvas aqui, se essa distribuição, o quanto que ela difere do acaso, tanto que esses fatores que nós estamos analisando aqui, eles de fato representam uma mudança significativa que afeta os dados. Isso no desenho posterior da pesquisa que a gente vai fazer. Então, fazer a análise exploratória, a gente tem que começar pela análise exploratória. As pessoas às vezes já começam buscando uma confirmação para a sua tese, para a ideia que tem previamente estabelecida, a partir da literatura ou a partir da sua experiência, mas é importante explorar os dados. O que a gente está vendo aqui com essas informações é que nós estamos vendo a diversidade, a complexidade, né, dos dados. Nós temos que analisar todos os fatores que explicam, ou pelo menos os fatores possíveis do tempo, com o recurso, né, que nós temos para analisar, com a disponibilidade de dados, quais são os fatores que afetam esse conjunto, esses diferentes conjuntos. Nós vamos agrupar esses dados aqui, né, vamos ver os diferentes conjuntos, os valores extremos, vamos comparar, montar estratégias de comparação aqui, e esse vai ser o desenho da nossa pesquisa. Essa informação ela fica muito mais rica, muito mais fácil, muito mais explícita quando nós começamos a análise exploratória pelos gráficos e pelas medidas que nos dão a distribuição dos dados. O pacote SKIS é uma ferramenta que nos auxilia exatamente na análise visual e na composição desses gráficos exploratórios, principalmente vinculados à distribuição dos dados. Vamos ver como trabalhar aqui com o SKIS, como ele pode nos ajudar na composição desses gráficos de maneira rápida, intuitiva e nos auxiliar no início da construção do código com ggplot. Vamos carregar o nosso pacote lá pela biblioteca o Tidyverse. E não é necessário, o SKIS não é necessário para usar, mas como a boa parte das informações nós vamos manipular, vamos precisar depois do dplyr, do ggplot, é bom carregar. O próprio SKIS vai trabalhar com essas informações, ele se encarrega de carregar quando ele precisa, mas para a gente poder trabalhar posteriormente com os dados. E vamos carregar o SKIS dentro do pacote SKIS. Nós temos a função SKIS-R, nós vamos já colocar aqui os dados que nós queremos, nós vamos selecionar lá no SKIS, já vamos colocar aqui os dados igual a nossa tabela que nós criamos, né, juntando os dados do censo com os dados de registro. Então tem o IDEB, IDHM, IDHE com o dicionário, né, no formato de uma tabela, table, e vamos pedir para o resultado ser visto no browser, para que nós possamos ter uma visão maior, mais ampla do SKIS. Nós poderíamos utilizar também o SKIS pelo add-in, né?
a gente poderia usar, então, com o ggplot builder, é a função, né, do esquiz, que ele adiciona, né, para a gente poder trabalhar de maneira integrada. Nós vamos utilizar direto pelo script para a gente poder construir aqui, então, essa visualização com o browser. Vamos executar aqui o esquiz. O esquiz, então, vai abrir na janela do seu navegador. Eu ampliei aqui para facilitar a visualização, está na janela do navegador. E vamos, então, vamos fazer primeiro o gráfico de barras, né? Vamos colocar aqui em fio, né, urbano e rural, e vamos colocar a classe do IDHM em X. Então, ele automaticamente busca o formato do gráfico, né, melhor se adapta aqui. A diferença, então, entre fill, color, né? Fill vai preencher a cor das áreas, color para pontos e linhas. Se você colocar a variável em color, para a área, vai colorir o contorno. Então, fill, colore as áreas, color, colore pontos. Quando você tiver um gráfico de inspeção, se você quiser colorir os pontos, então é a color. Size, o tamanho para o ponto, né? Grupos, nós vamos agrupar dentro do próprio dentro do próprio gráfico, e facete nós vamos colocar vários gráficos um do lado do outro, né? Então, dentro das opções do esquiz, ele vai tentar sempre automaticamente. Nós temos o gráfico de linhas, e ele vai mostrar, dependendo do tipo de gráfico, nós temos duas variáveis categóricas aqui, ele mostra quais são os tipos de gráficos possíveis, né? Então, o gráfico de linha, o gráfico de step é possível, mas você vê que está clarinho, não é um gráfico indicado. O gráfico de step é um gráfico de linha muito utilizado em análises econométricas, né, para ver a variação pontual no tempo, né, como se fosse uma escadinha. O gráfico de área, que é um gráfico de barra, né, com as áreas totalizadas. O gráfico de colunas, né, que é o gráfico de barras com as colunas horizontais. O histograma, que é parecido com um gráfico de barras, mas não é um gráfico de barras, porque ele conta a frequência de uma determinada variável. Os pontos, que são utilizados para gráficos de dispersão, duas variáveis quantitativas, né? Jitter, que nós vimos, né, que são os gráficos de pontos que são colocados de maneira aleatória num dos eixos, né, e o outro, para dar a ideia do volume, no outro ele corresponde, então, à variável. O boxplot, que nós já vimos, violino, densidade. Tile, que é um gráfico um gráfico para duas variáveis categóricas também. Ele vai montar algumas caixas, né, e colorir essas caixas de acordo com a frequência dos dados. Né, um gráfico também de comparação, assim como o gráfico de barras, o gráfico de colunas, né, e o SF, que é um gráfico para montagem de dados, de mapas, né. Então, os gráficos de básicos aqui, de linha, step, para dados temporais, barra, colunas e tile para comparação entre área, para comparação entre categorias, point e gira também para distribuição de dados, histograma, boxplot, violino, densidade, e o gira pode ser também, né, para a gente ver a distribuição de dados, mas o point e o gira também são utilizados para correlação entre dois dados. Vamos ver isso na próxima unidade. Então ele vai tentando automaticamente. Você pode mudar aqui de acordo com os seus dados, e você vai mexendo. A ideia do esquiz seria isso: você vai mexendo com os seus dados, vai olhando e faz os cortes necessários aqui com os seus dados, né, para poder analisar aqui com o filtro que a gente vai fazer dos nossos dados, né? Então, ele permite tudo isso aqui, vai se transformar num código, né? E esse código pode ser importado para o script que você está trabalhando, ou para o clipboard, né, para ser utilizado em outro documento. Pode ser salvo a imagem, né, como PNG, PDF, SVG, que é um gráfico vetorial, né, JPEG, ou no formato do PowerPoint.
né, e outras opções também ele vai dar ali para você trabalhar. Então, a gente vai mexendo aqui nos gráficos, vamos colocar aqui, vamos tirar aqui vamos colocar o IDHM, né, então ele nos dá um gráfico de frequência, vamos pedir para ele fazer aqui então o box plot, né? Vamos inverter para ele colocar na horizontal IDHM, né? Então a classe fica no eixo X, né? E o IDHM embaixo, então ele coloca, né, os valores, né, por classe do IDHM, vamos colocar por urbano e rural, como havíamos visto antes, né, como urbano e rural. Se a gente tirar aqui, deixar só a variável X, ele vai colocar no formato de histograma. A gente vê aqui as duas curvas aqui do histograma, né, que é parecido com um gráfico de densidade, né? O gráfico de densidade, então, vai mostrar essas duas curvas, mas aqui, então, nós temos a probabilidade, né, mas a densidade reproduz, né, a curva de distribuição do histograma, e o gráfico de violino, que é o mesmo gráfico, né, que nós estávamos vendo ali, o histograma, as duas curvas aqui, só que ele é reproduzido dos dois lados, né, para dar o preenchimento dos dados. Vamos colocar aqui, então, urbano-rural, né, para a gente, no eixo Y, né, então nós temos aqui o violino, vamos mudar aqui a cor para o alaranjado, tema mínimo, então a cor alaranjada, ele já coloca aqui o valor hexadecimal, né, nós temos aqui, então, o valor mínimo, os pontos, né, extremos aqui do nosso dado no rural. Podemos rapidamente mudar isso aqui para a gente ver o jitter, né? Então, está lá o jitter, com a distribuição que nós vimos, e esses códigos podem ser copiados, então, e inseridos no seu script, ou no clipboard, ou no seu script, e você combinar. Para combinar esses gráficos todos em um só, basta você acrescentar essa parte, né, no gráfico que já está pronto, o geom, jitter, e o tema não precisa, só essa parte. Então, se nós temos aqui um gráfico de violino, né, e colocamos um geom jitter, mais geom jitter, ele vai colocar um no outro. E é necessário, então, depois ajustar o campo alfa para ficar transparente, e ter o cuidado para ver se os elementos estéticos são os mesmos, né, que você está cruzando. Mas o ggplot nos permite fazer essa combinação, como no exemplo visto anterior, e o código ali dá para ser trabalhado para ver, né, como é feito isso. Mas a ideia é essa, a gente pode combinar aqui os dados, podemos ver então agora só entre a distribuição, filtrar aqui os valores que são abaixo de 6, né, vamos botar aqui de 6 ou menos, né. Então, nós temos aqui entre rural e urbano, né? Então, nós temos caso rural e urbano. Vamos ver o violino, como fica, né, entre o rural e urbano, né, somente nos valores abaixo de 6, no extremo baixo. Então, seria uma opção de pesquisa, comparar isso aqui. Enfim, o Skiss nos permite visualizar esses dados de forma rápida, recuperar o código para o ggplot, a gente cruzar essas informações fazendo uma exploração. O trabalho aqui é o trabalho de exploração, de ver quais são as possíveis comparações, possíveis análises, possíveis explorações que nós podemos fazer, recortando os dados, e para entender aquela complexidade que a distribuição de dados nos mostrou. Então, com o código nós vamos escrevendo e refinando, mas o Skiss já nos dá aqui, ele foi feito para isso, né, para nos dar essa ferramenta de exploração visual, para você ali brincar com os dados, olhar, né, rever, refazer, até chegar a ter um entendimento bem claro, né, da sua proposta de investigação, e como você vai se aprofundar comparando o que com o que, por que você está comparando, tentando explicar, então, a diversidade dos dados e a complexidade, não apenas uma visão inicial dicotômica de uma parte maior, uma parte menor, mas vendo que os dados fluem, né, com maior concentração numa parte, menor na outra, mas existem, né, casos que se combinam aí em todas as faixas dos grupos que você está analisando. Então, é uma ferramenta muito importante, uma ferramenta poderosa aqui na nossa mão,
para a gente fazer análise exploratória visual dos dados.